Então hoje nós vamos falar sobre o papel do aconselhamento bíblico no discipulado. Coloca aí, meu irmão, por favor. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos partir de um cronograma bem simples. Eu já peguei com 15 minutos hoje de atraso, eu devo ir até às 10, então o atraso não foi culpa de ninguém, foi a programação mesmo, tranquilo. Mas talvez eu pegue até umas 10h05, mas eu vou falar de uma forma bem resumida, também sem deixar a desejar no assunto. Então a gente vai falar sobre algumas definições do que é o aconselhamento, passar por um panorama histórico do cuidado das almas através dos séculos. Vamos falar sobre o aconselhamento bíblico como um discipulado intensivo. Meu irmão, Deus abençoe, obrigado. E vamos tentar entender essa integração na prática, como é que o processo de restauração, já tocando em alguns assuntos de pequenos grupos, e o aconselhamento bíblico está envolvido. Depois vou passar aí uma bibliografia recomendada para quem quiser aprofundar um pouco esse assunto, e a gente entra em algumas perguntas para discussão. Ok, pode passar aí? Não sei se eu consigo passar daqui, deixa eu ver. Pode passar para o outro. Então, começando com uma definição teológica, tá? Tem uma definição que a gente trabalha do aconselhamento bíblico, que é essa que você está vendo aí. É um ministério de cuidado centrado em Cristo. Você precisa ter isso em mente. Aconselhamento bíblico, ele está centrado em Cristo. Talvez essa seja a grande diferença entre o aconselhamento bíblico e o secular. O secular não está centrado em Cristo. Está centrado nos homens, no humanismo, nas ideias humanistas. O aconselhamento bíblico, ele emerge das Escrituras e está centrado unicamente em Cristo. Ele está fundamentado na suficiência e na autoridade das Escrituras, que busca aplicar a palavra de Deus de maneira pessoal e compassiva aos corações feridos pelo sofrimento e confrontados pelo pecado. E ele tem uma coisa: ele visa a santificação progressiva, a restauração da adoração e a glória de Deus. Para mim é uma definição das que eu mais gosto. Tem muitas definições também certas, mas essa eu acho muito completa. Ela traz uma ideia muito completa de aconselhamento, desde a sua centralidade em Cristo, da estrutura que está centrada na palavra e do que ela visa. Ela visa restauração, ela visa crescimento pessoal, ela visa o confronto amoroso do pecado, a santificação progressiva, você cresce em santificação, a restauração da adoração. Sempre que nós pecamos, de alguma forma, nós falhamos na nossa adoração. E então, por último, visa a glória de Deus. Tem uma outra definição. Pode passar, irmão. Tem uma outra definição que é do Hyatt Lambert. Ele escreveu um livro, chama Teologia do Aconselhamento Bíblico, entre outros livros muito bons desse autor. Esse autor já é um autor da chamada nova geração do movimento do aconselhamento bíblico. Um dos que eu mais gosto, porque eu acho ele muito centrado em todas as coisas, não perfeito, mas muito centrado. O Lambert diz que o aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. Isso ele está definindo o aconselhamento, não aconselhamento bíblico em si. Depois ele traz aquela definição anterior de aconselhamento. Eu meio que inverti porque eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós somos conselheiros, todos nós. Tem uma expressão conhecida do R.C. Sproul, que é um teólogo bem famoso, que ele escreveu um livro que chama Todos Nós Somos Teólogos. E eu pego esse gancho para dizer que todos nós somos conselheiros. Você, eu, todos nós em algum momento já aconselhamos a alguém. A gente aconselha no intervalo do café, a gente aconselha no nosso trabalho, talvez na escola, aqui na igreja. Tem o aconselhamento formal, aconselhamento pastoral, tem aquele aconselhamento informal, todos nós somos. A grande questão é, de onde procede o nosso aconselhamento?
e que tipo de conselho nós estamos dando. O aconselhamento é essa conversa entre duas pessoas, onde uma acredita que a outra tenha respostas para te oferecer ajuda, e isso é o aconselhamento. O aconselhamento bíblico vai além. Ele não está centrado em mim, no homem, ele está centrado em Cristo, nas Escrituras. E ele tem algumas visões, que é o confronto amoroso do pecado quando necessário, o tratamento do coração diante das dificuldades da vida, porque aconselhamento não é só para combater ou confrontar o pecado. Quando nós estamos sofrendo, precisando de uma orientação, ou quando nós estamos vivendo situações difíceis, quando precisamos às vezes lidar com o sofrimento, quando o nosso coração desalinha, nós também precisamos da palavra de Deus aplicada nele por meio do aconselhamento. Ok, essa definição então pressupõe 3 convicções que para nós são inegociáveis. E leia-se inegociáveis com letras garrafais em negrito, em destaque, que era o que eu devia ter colocado aí. Mas vocês vão entender. Por que essas 3 convicções dentro do aconselhamento são inegociáveis? Primeiro, aquela definição, ela fala da suficiência das Escrituras. O que é isso? É que a Bíblia contém todo o diagnóstico antropológico, que é antropológico, é o entendimento do que é o homem. E o remédio redentivo necessário para lidar com os problemas não orgânicos do coração humano. Os problemas orgânicos, físicos, os médicos podem cuidar. Mas os problemas que estão na alma do homem, nós cremos que a Bíblia tem as respostas. A Bíblia tem os princípios, a Bíblia tem a direção, tem a sabedoria que nós precisamos para tratar os dilemas da alma, os dilemas do coração. E por que eu coloquei aí, de forma destacada, que ela contém esse diagnóstico antropológico? Porque na antropologia bíblica, antropologia é o estudo do homem. A maneira como nós enxergamos o homem, ela está diretamente ligada a como nós enxergamos a Bíblia. Para nós, crentes, que cremos na Bíblia, o homem foi criado segundo a imagem de Deus, conforme a imagem de Deus. Então, todos os meus pressupostos, ela precisa partir do homem como uma criação de Deus. E então, se eu nego esse pressuposto, eu tenho que lidar com isso. Aqui tem uma outra diferença entre o aconselhamento bíblico e o aconselhamento humanista. O aconselhamento humanista, ele está centrado nesse entendimento em que os seus pensadores não acreditavam em Deus. Então, todo o desenvolvimento do conhecimento humano no tratamento das questões do homem, ele nega a existência de Deus. Não necessariamente os que lidam com isso, mas eu estou falando da origem. A origem nega essa questão antropológica de que Deus criou o homem. Então, nessa visão, o homem é uma mera criatura, alguém que nasceu aí sem uma explicação lógica, no sentido de origem, mas para nós não, nós cremos que naquela história narrada em Gênesis, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então nós cremos na suficiência das Escrituras, porque o homem é a criatura de Deus, e a Escritura é a palavra de Deus para lidar com o homem, para tratar o homem. É o que eu chamo de manual do Criador. Então a suficiência das Escrituras é uma convicção inegociável para nós. Segunda delas é o foco no coração. O aconselhamento secular, ele foca na modificação do comportamento ou das circunstâncias. Ele parte do pressuposto de que ele tem que tratar o que está acontecendo ali em nível de externo. O aconselhamento bíblico, ele vai focar a mudança no coração. Eu quero entender o porquê que alguém está agindo daquela maneira. Quais são as motivações do coração? Talvez quais são os pecados que estão envolvidos naquela maneira de pensar, de agir e de viver. Eu quero entender as motivações, eu quero entender os pecados e eu quero também entender que possíveis ídolos estão dominando aquele coração ao ponto de levá-lo a praticar o que ele está praticando. O aconselhamento secular, ele não está preocupado com esse ponto.
O aconselhamento bíblico foca essas afeições, os ídolos e as motivações. E esse é um ponto também inegociável. Não basta para nós entender ou querer modificar apenas o comportamento externo. Nós queremos uma mudança verdadeira e permanente a partir da transformação do coração que é alcançado pela obediência à palavra de Deus. E por último, o aconselhamento bíblico, ele tem uma orientação cristocêntrica. Todo o tripé está ligado a um centro. O discipulado bíblico, ele foca Jesus no centro. Por isso que a gente sempre diz que no discipulado, eu não quero que aquela pessoa que eu estou discipulando se pareça comigo. Eu quero que ela se pareça com quem? Com Cristo. O discipulado não é fazer pessoas parecidas com o discipulador comigo, é que elas se pareçam com Cristo. É cristocêntrico. A pregação expositiva, a pregação bíblica, ela também tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem, da pregação, do púlpito. E o aconselhamento bíblico, ele também precisa ser cristocêntrico. Cristo tem que ser colocado como o centro, o fundamento, porque é sobre ele do início ao fim. Então, a mudança real e duradoura produzida pela graça salvadora e santificadora de Jesus, ela é operada pelo Espírito Santo e não por técnicas de autoajuda. As técnicas de autoajuda, elas podem, como o próprio nome diz, até autoajudar em alguns pontos, mas a nossa questão é que ela não vai promover a mudança que nós queremos e desejamos para a pessoa, no sentido de mudar o coração para a glória de Deus. Veja, só para vocês entenderem um pouco disso aqui. Imagine que um homem é viciado ele é alcoólatra, ele é viciado em alcoolismo. Eu pergunto para você, uma pessoa pode deixar de beber indo para os alcoólatras anônimos? Sim ou não? Sim, eu conheço vários. Então, aquilo ali ajuda de alguma maneira, sim ou não? Sim, ajuda, nós não negamos isso. Mas aquele movimento que é bom e ajuda aquela pessoa, ele tratou o coração e o porquê daquela pessoa se entregar tanto a um vício? Não. E geralmente, quando o coração não é tratado diante de Deus por meio de uma regeneração verdadeira, o que acontece? O vício é substituído por outro, talvez até menos ofensivo ao corpo. O alcoolismo destrói, a gente sabe disso, a droga destrói. E às vezes troca um vício desse, muito agressivo ao seu corpo, com desdobramentos sociais, às vezes terrível para ele, para a família, mas ele troca por outro. Diante de Deus, troca-se muitas vezes um pecado por outro. Por quê? Porque o coração não foi regenerado. Se o aconselhamento não está ligado ou centrado na pessoa de Cristo para promover essa santificação, ele pode até ser um aconselhamento, mas ele não é o aconselhamento bíblico focado na mudança e transformação do coração. Por isso que eu dei aquelas duas definições, aconselhamento e aconselhamento bíblico. O aconselhamento é duas pessoas conversando e uma entende que a outra pode te dar boa direção e respostas. O aconselhamento bíblico, ele é focado na suficiência da Escritura, com foco no coração, a transformação permanente e orientação cristocêntrica. Eu quero, no aconselhamento bíblico, que aquela pessoa se pareça mais com Jesus e que abandone suas práticas pecaminosas a fim de glorificar a Deus. Ok? Então, essas definições. Falando um pouco sobre aquela questão antropológica que eu coloquei, que a gente precisa entender o homem segundo criação de Deus, tem um teólogo que eu gosto muito, pode passar, por favor, nesse livro aí, Imago Dei, essa expressão Imago Dei é imagem de Deus, tá? O livro fala sobre a antropologia reformada, é do Paulo Anglada, ele já morreu, um teólogo brasileiro maravilhoso. Ele diz assim: nós somos meras criaturas, cuja condição é uma pungente recordação de que não somos Deus. Ainda assim, como o salmista também escreve, ele está se referindo ao Salmo 4, Salmo 7, melhor dizendo, a nossa dignidade reside no próprio ato de sermos criados por Deus. Lembra lá do Salmo? Diz assim:
quando contemplo os céus, as estrelas, obras das tuas mãos, o que é o filho, o que é o homem para que o visites e tal, ele está falando disso. Nós somos criaturas por Deus. Aí ele fala, qualquer consideração, portanto, da identidade humana, do que é o homem, precisa considerar o Deus que criou os humanos, os homens, a sua imagem, ou sofre as consequências de negar essa ligação. E a partir daí ele vai discorrendo no livro sobre essas consequências, e ele trata sobre muitas questões. E ele pontua exatamente isso. Ou nós cremos que o homem é criatura de Deus, portanto a Bíblia é a palavra que trata os dilemas da alma do homem, e ela tem autoridade para isso, ou nós vamos lidar com as consequências de negar isso. Esse é o nosso primeiro ponto, essa definição que é muito importante. Depois eu quero trazer uma definição assim, bem mais pastoral e simples. Pode passar. Aconselhamento bíblico, então, nada mais é do que discipulado intensivo e focado. Quando eu estou lidando com alguém, eu estou, de certa forma, discipulando essa pessoa para que ela se torne mais parecida. Mas esse aconselhamento agora é focado. O discipulado, como nós conhecemos assim, aquele discipulado de sala, a gente trata várias coisas. A gente vai tratar das doutrinas, vai tratar de tanta coisa, mas esse discipulado aqui, pastoral, essa definição, é um discipulado que é focado. Eu vou tratar questões pontuais daquela pessoa. É aplicar a verdade do Evangelho de forma cirúrgica e pessoal à dor ou ao pecado específico de alguém. Então, isso aqui é pessoal. Eu estou tratando, não gosto de usar essa palavra tratar, mas estou ajudando o homem, não é daqui, eu faço o aconselhamento bíblico com ele online, ele mora em Manaus, e ele está passando por um tempo ele sofre muito com um vício, pornografia. É muito interessante a dinâmica do coração daquele homem. E se nós não olharmos para o coração, se nós não entendermos isso como algo focado no coração, eu vou perder muita coisa. Porque eu posso simplesmente dizer assim para ele, e seria um bom conselho, se eu der o seguinte conselho para ele: meu irmão, pare de ver pornografia. Você não percebe como isso está destruindo a sua vida? Está destruindo e tornando a sua esposa uma mulher ferida e ela está sofrendo muito. Você não percebe como isso está trazendo coisas terríveis para o seu coração? Se eu fizer isso, é um bom conselho? Se eu simplesmente disser, abandone isso porque isso está te prejudicando, é um bom conselho ou não é? É sim. E se ele tomar esse conselho e abandonar, glória a Deus. Mas nem sempre é tão simples assim. Eu quero entender o porquê que o coração dele deseja tanto isso. Quais são os desejos dominantes do coração daquele homem? E a dinâmica do coração dele tem me ensinado muito. Muito. Eu acho que é o terceiro ou quarto homem que eu aconselho nessa área. Cada um é diferente. A dinâmica do coração deles, cada um é diferente. Um dizia, eu quero preencher o vazio. O segundo era um jovem, dizia assim, eu comecei por uma curiosidade, porque eu queria, no final, fazer aquilo que os meus amigos também estavam fazendo, para eu ser aceito por eles. Desejo por aceitação. O terceiro queria aprender como ter uma boa desenvoltura. E esse último não tem nada desses três primeiros. Então eu preciso focar no coração. Ok. Uma pergunta que eu sempre faço, pode passar, irmã? Irmã ou irmão? Não sei. Passa aí. Está difícil hoje para mim, irmãos. Uma pergunta que serve para a gente refletir. Para onde a igreja primitiva enviava as pessoas com problemas? Onde eles achavam respostas para seus dilemas e inquietações? Lembra, o modelo de aconselhamento secular é bem recente. Ele começa a ser estruturado há pouco mais de 100 anos, sei lá, e alguns modelos até bem mais recentes ainda. E antes disso, será que as pessoas não tinham problemas e dilemas? Para onde elas iam? Vamos pensar sobre isso. Atos 20, verso 18 a seguir, diz assim, portanto vigiem, pode passar aí, lembrando que durante 3 anos e
3 anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está falando isso em Atos, quando ele está se despedindo da igreja, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ele fala isso: eu estou indo, mas eu estou entregando vocês aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Ok, para onde a igreja ia para tratar os seus problemas? Pode passar. Romanos 15, verso 14, nós temos uma resposta. Meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Passa para o próximo. O texto que eu li, não, o anterior. O texto que eu li, de Colossenses 3,16, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, intensamente. Pode dar um toque aí, não está aparecendo o texto. Que a palavra habite ricamente, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Para onde a igreja primitiva enviava as pessoas com problemas? Eles aconselhavam-se mutuamente. Eles aconselhavam-se mutuamente. Bom, então, a igreja primitiva, ela tinha esse cuidado dos membros, dos crentes, por meio da palavra, que a palavra habite e que vocês instruam, porque vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos para aconselhar uns aos outros. Ok, dito isso, nós vamos passar por um panorama histórico com saltos gigantescos na linha do tempo, porque se eu colocasse uma linha muito fina, iria demorar muito. Mas vamos lá, pode passar para o próximo. Eu quero que vocês percebam que há um cuidado das almas através dos séculos, desde a igreja primitiva, nos textos que nós lemos, até hoje. E parece que a igreja contemporânea, ela sofre de uma amnésia histórica no que trata do cuidado e do aconselhamento. Por quê? Porque a gente passou a acreditar que a psicologia secular sempre foi a dona do cuidado das emoções e que a igreja só lidava com questões estritamente espirituais, como se as nossas emoções não fossem diretamente ligadas à nossa vida espiritual. E a partir do surgimento e da grande proliferação do cuidado secular moderno, da psicologia moderna, o que aconteceu? Nós começamos a terceirizar o cuidado, e muitas vezes o cuidado em relação à vida com Deus e, principalmente, questões pecaminosas, e nós começamos a terceirizar. Como se a autoridade para lidar com isso estivesse lá e não no campo teológico. E os pastores abriram mão disso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que em questões espirituais, quem tem autoridade é a palavra de Deus. A ciência humana, ela nunca vai chegar no tratamento do coração. É impossível. E por que é impossível? Porque ela não vai lidar com Deus, pecado, arrependimento e fé. Porque não é a proposta dela. Não é. Então, os pais da igreja, pode ir tocando, já está aí. Então, os pais da igreja, eles lidavam no século I ao século V, mais ou menos, sempre com aconselhamento bíblico, com a palavra de Deus para lidar. Depois, com a reforma protestante, eu sei que eu estou dando um salto aí já para o século XVI, mas na reforma protestante também, eles lidavam com a palavra de Deus no tratamento da alma. Quando chega no século XIX, mais ou menos, há uma ascensão do iluminismo, há um crescimento do materialismo científico, depois você pode estudar isso, e então as teorias freudianas e behavioristas, que é comportamentais, elas começam a ganhar espaço no final do século XIX, e aí ocorre uma ruptura, para mim, catastrófica, porque a gente começa então, a partir daí, os pastores que eram os cuidadores da alma, eles começam a terceirizar. E aí, em 1970, mais ou menos,
Deus levantou um homem chamado Jay Adams para trazer um ressurgimento daquilo que sempre existiu ao longo da igreja, o tratamento das almas por meio da palavra de Deus. E esse ressurgimento trouxe então esse que eu chamo de avivamento do aconselhamento bíblico, do retorno às escrituras para o cuidado da alma. Quando nós olhamos, pode passar, irmão, quando nós olhamos, por exemplo, Lutero, na Reforma Protestante, ele ensinou e aconselhou através dos textos e escritos. Ele ensinou a meditar sobre o sofrimento de Cristo, como enfrentar o horror da morte, aconselhava os enfermos em suas visitas. Calvino, pode ir passando, eu estou adiantando aqui, senão vai tentando acompanhar aí, tá? Acho que está travando ali o computador. Calvino também, ele entendia que o aconselhamento era indispensável para o trabalho pastoral. Indispensável. Porque Deus estabeleceu a igreja como seu principal instrumento para cuidar das nossas dores e sofrimentos pessoais. John Owen, que foi um outro grande teólogo, e John Owen usava o termo cuidado da alma. Não era o termo que hoje nós usamos, aconselhamento, mas era a mesma essência, cuidado da alma. Ele era um dos puritanos mais famosos, e entre os puritanos, esse ato de admoestar, de aconselhar, exortar e ensinar, era tido como cuidado da alma. Eles cuidavam da alma por meio das escrituras. Tem um livro que já fica aí para indicação, dá mais um toque aí, irmão, aí, obrigado, que é Introdução ao Aconselhamento Bíblico, do John MacArthur, é um teólogo muito conhecido, morreu há poucos, não sei se já faz anos, mas bem recente. MacArthur morreu, não morreu? Se não morreu, eu matei ele agora. Mas eu acho que morreu. O MacArthur, ele escreve nesse livro um capítulo dedicado sobre o aconselhamento na era dos puritanos, né? E mostra como eles tinham foco no pecado, em tratar as questões do coração, o arrependimento e essa mudança do coração. Um outro que eu gosto muito chama Richard Baxter. Ele escreveu um livro muito... Esse livro, cada vez que eu leio, é como se Deus estivesse me esmurrando. Pastor Reformado. Ou, em algumas traduções, o Pastor Aprovado. Esse livro é maravilhoso. Não é só para pastor, não. Se você é presbítero, diácono, se você lida com gente, é um livro... Ele escreveu esse livro. E ele dizia que o aconselhamento bíblico é para resolver as dúvidas das pessoas que elas possam ter, ajudá-los na luta contra os seus pecados, orientá-los em suas responsabilidades e promover crescimento do conhecimento de toda graça salvadora. Ele escreve isso em 1656. Já existia lá o movimento de aconselhamento bíblico muito forte, chamado Cuidado da Alma. Felizmente nós perdemos isso. Ok. Feito esse panorama histórico, eu vou entrar no terceiro ponto, que é o aconselhamento bíblico como um discipulado intensivo. O que é que eu quero mostrar aqui agora para vocês? É que existem, vamos dizer assim, 3 níveis de cuidado, digamos assim, na igreja. O primeiro é o que eu falei ontem, o cuidado do púlpito. Quando eu estou pregando, ou quem estiver pregando aqui, de alguma forma está discipulando você. Está ensinando você, por meio da palavra, como ser mais parecido com Cristo. Então, ele tem uma instrução, pode passar, que é a pregação pública para toda a igreja. Então, no púlpito, eu tenho a instrução e eu tenho a proteção. Vocês lembram que eu falei ontem? A pregação verdadeira, bíblica, ela protege a igreja dos falsos ensinos, da heresia, etc. Então, aqui eu tenho o nível macro, toda a igreja sendo discipulada a partir do púlpito. Eu tenho o nível mediano ali, ou meso, que é a vida comunitária, onde eu tenho o pequeno grupo, como um grupo que está também sendo discipulado, e a próxima aula do pastor Azaí, ele vai falar exatamente desse assunto de pequenos grupos. Então, no pequeno grupo, aí eu restringo mais. Aquilo que está toda a igreja aprendendo, sendo discipulada, agora eu estou num contexto menor de pequeno grupo. E tem o nível micro, que é o nível individual, é o 1 a 1. É esse aconselhamento bíblico que eu vou tratar.
Então veja, eu trato questões, problemas, doutrina, vida com Deus, proteção, tudo a partir do púlpito. O púlpito é o lugar, é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Depois eu tenho aquele nível menor, onde um número menor de pessoas já conseguem compartilhar melhor suas lutas, suas dificuldades. O nosso culto público não é para você chegar aqui e dizer, contar das suas lutas, dos seus pecados. A gente faz isso ali nas nossas conversas mais particulares. No pequeno grupo isso já aparece muito mais. E no nível individual do aconselhamento, ele é um cuidado focado. E precisa, de novo, ser centralizado em Cristo, nas Escrituras. Então, qual é o alvo? O alvo é a adoração do coração. O aconselhamento de base secular, ele foca na modificação dos hábitos, no comportamento, ou até mesmo no alívio imediato dos sintomas. E nesse sentido, pode ser que traga contribuições, de alguma forma. Eu não estou aqui demonizando isso, mas a grande diferença é que o alvo do aconselhamento bíblico é a promoção da adoração verdadeira a nível de coração. Então, o aconselhamento bíblico compreende que o comportamento é apenas o transbordamento da adoração do coração. Aquilo que o homem faz é resultado daquilo que ele crê. E quando a crença está desordenada, as afeições do coração se inclinam para o pecado, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, o aconselhamento bíblico vai corrigir essa falsa adoração. O aconselhamento bíblico ajuda a ovelha a desmascarar esse ídolo funcional e então reentronizar Cristo no centro da sua vida, das suas afeições. Essa mudança duradoura ocorre quando a adoração é redirecionada. Esse homem que eu falei agora há pouco, que eu estou ajudando, eu creio que ele é um crente verdadeiro. Eu creio que ele é. Mas o coração dele desalinhou completamente. Por que eu creio que ele é um crente verdadeiro? Porque nas conversas que eu tenho tido, ele confessa o seu pecado e diz: pastor, eu estou enrolado, engodado no pecado. Eu sei que isso é pecado diante de Deus, mas eu não quero viver assim. O que é que um ímpio faz? Ele se entrega ao pecado. O que é que um crente faz? Ele luta contra o pecado. Então, a adoração dele está comprometida, porque ele está escravizado, nesse momento, por aquele pecado. Mas parece que Deus está tratando o coração dele de uma forma tão linda, tão maravilhosa, e ele tem feito as tarefas, seguido assim à risca, como é bom, e cada semana eu vejo uma progressão. E essa semana a esposa dele entrou em contato comigo, falou umas coisas que, meu irmão, como é bom ver a palavra de Deus tratando o coração e gerando arrependimento verdadeiro, confissão de pecados, transformação, quebrantamento e, por fim, restauração. Então, o alvo é a adoração. Pode tocar, irmão? E aí, pode tocar, porque eu acho que o outro está cheio de efeito, pode ir passando aí. Então, o nosso alvo no aconselhamento bíblico não, esse aí não, é o anterior. Ué, não tem não? Depois desse aí? Tem não? Está carregando ou não tem? Não tem. Satanás tirou, não é possível. Não é isso aí não, tem outro. Então, vamos lá. O alvo é o coração. Lembra de Provérbios? Segura então aí, querido. Lembra de Provérbios 4:23? De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Por isso, o alvo do aconselhamento bíblico não é o comportamento em si, é o coração. Porque é de lá que Jesus disse, é do coração que procedem a idolatria, o pecado, o roubo, o adultério, e aí vai. Então eu quero tratar o coração. Provérbios 4:23 diz isso, Mateus 15:19. Então, nós entendemos que se eu não trato o coração como a fonte de mudança permanente e verdadeira, não adianta tratar as circunstâncias, não adianta alterar as pessoas, não adianta alterar apenas o comportamento. Diante de Deus, eu quero mudar o coração por meio da palavra de Deus.
Ok? Então, agora sim, vai lá. Só para você ilustrar. Aí tem uma ilustração, a mulher chega para o pastor e diz: pastor, meu marido está se tornando um alcoólatra. O que eu devo fazer? E a resposta do pastor é: irmã, não o deixe dirigir. O conselho do pastor é um conselho bom ou não? Sim. Mas, meu amigo, se você está embriagado, não dirija. É um conselho bom. Mas esse conselho resolve o problema? Por quê? Porque esse conselho visa apenas lidar com o comportamento e não com o coração. Não o deixe de dirigir não é um conselho ruim, mas não é o conselho que resolve o coração. No aconselhamento bíblico eu vou olhar para o coração. Por que esse homem está buscando tanto a bebida? Por que ele está bebendo tanto e por que ele está se tornando alcoólatra? O que tem no coração dele? Aí, quando eu entendo isso, eu corrijo biblicamente. Porque o problema não está no problema. O problema está no coração. Isso é aconselhamento bíblico, entender que o problema está no coração. Ok, passa aí, meu irmão, por favor. Pode passar esse também. Bom, eu coloquei aí um ponto de cuidado pastoral na prática, que visa 4 fundamentos. Isso aqui já é prática do aconselhamento, que é o quê? Amar, que é construir o relacionamento, conhecer, que é sondar a história, entender o que está acontecendo ali, falar, que é aplicar a verdade, e fazer, que é ajudar a caminhar. E nesse falar, aplicar a verdade, aqui tem um ponto muito interessante. É que o aconselhamento ele é bíblico quando eu falo a verdade em amor e aplico essa verdade ao que realmente está acontecendo, ainda que isso seja confrontador. O aconselhamento bíblico, ele está preocupado com a glória de Deus. Às vezes é difícil falar uma verdade que aquela pessoa não está, talvez, disposta ou preparada para ouvir. Outro dia uma pessoa, eu percebi a cara de decepção dela, quando ela me buscou para um conselho específico, e não era nada, mas quando eu mostrei o texto e disse: o que você acha que você tem que fazer diante do que você está vivendo e diante do que o texto está dizendo? E ela ficou assim, um pouco desconfortável, mas não estava desconfortável comigo, ela estava desconfortável com o texto, com o que Deus diz. Então, esse falar é aplicar a verdade bíblica ao que realmente a pessoa está vivendo. Ok, passa aí, meu irmão. Eu vou para a bibliografia recomendada, pode passar. Eu quero recomendar, o meu tempo já esgotou, passei já 5 minutos, pode passar. Eu acho que eu coloquei na apostila de vocês também aí a bibliografia. Mas tem 2 livros que são introdutórios que eu quero indicar para você, que é Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que é esse do John MacArthur, que eu já até mostrei para vocês, e tem um outro que é Fundamentos do Aconselhamento Bíblico. Esses aqui. Esse aqui e esse livro, esses 2 são os livros, digamos assim, de introdução que é muito bom que você leia, tá? Especialmente esse aqui, ele é até mais direto, que ele vai puxar as raízes, as crenças do aconselhamento bíblico, tratar muitas questões interessantes. Outros que são mais teológicos, que eles estão lidando com a teologia aplicada ao aconselhamento. Pode passar, irmão. Pode passar. Pode passar. Aí. Esses 3, eles são mais teológicos, mas não é um teológico, eu não fiz teologia, pastor, então não vou entender. Não, você vai entender tranquilamente. A linguagem é muito simples, especialmente esse do meio, que é do Hugh Lambert. Ele consegue pegar a teologia e aplicar ao aconselhamento de uma forma muito simples. Esse daqui é o aconselhamento bíblico cristocêntrico. Ele vai mostrar como em todos os problemas que nós enfrentamos, tem algo a ver com o nosso relacionamento com Cristo. E ele vai botar Cristo lá no centro. E o outro é o do J. Adams, Teologia do Aconselhamento Cristão.
Tem um que, aí agora eu vou indicar 3 que são muito, mas muito práticos. Volta. Que são muito práticos para você. Que é um livro, Como as Pessoas Mudam. Ele trata de... ele vai trazer histórias da vida cristã, de até situações de aconselhamento real que ele passou. Tem um outro que eu acho que todos nós precisamos ler. Quem sabe um dia eu vou estudar esse livro com os homens da igreja. Hábitos escravizadores. E ele trata daqueles pecados que nós consideramos normais, mas que são ofensivos a Deus. Eu vou só citar um: não estremeça no banco, fique em paz, não foi eu que disse que é pecado, foi a Bíblia. Glutonaria. Quando você vai para aquele velho e bom rodízio e você come como se não houvesse amanhã. E são hábitos que nos escravizam, e tem outros aí. E o terceiro livro é Instrumentos nas Mãos do Redentor. Ele vai ensinar como lidar com as pessoas aplicando a palavra de Deus para que você seja um instrumento na mão de Cristo. Ok.